Vamos agora para o nosso módulo Descobrindo o Cliente, no qual a gente vai abrir com a nossa aula aqui, Imersão nos Desafios. Aqui nós iremos aprender a como fazer pesquisa, como fazer a melhor abordagem de conversação com os clientes, com as pessoas e principalmente de que forma nós iremos organizar, catalogar, sistematizar os dados obtidos nessa nossa jornada de descoberta e de pesquisa. Sejam bem-vindos. A nossa jornada de descoberta, de desenvolvimento e de aprendizado vai ter muita semelhança com o que vocês estão vendo aqui. Ela inicialmente aparece caótica, parece bagunçada, pode parecer que não vai levar a muitos caminhos. E esse é o espírito, porque vocês estão caminhando no certo, vocês estão realmente desbravando o que outros não ousaram desbravar. Mesmo que existam referências muito parecidas com o que vocês estão querendo fazer, a sua jornada é única. É o seu desenvolvimento, é o seu aprendizado, é a sua maturação dentro desse desafio. Portanto, ela vai ter essa caracterização inicial. No primeiro momento, vocês vão enxergar uma bagunça aparente nesses primeiros passos, nessa caminhada de vocês. Mas olha que interessante, conforme vocês forem aprendendo e descobrindo os fatores que envolvem esse contexto, as oportunidades que existem nesse ambiente, provavelmente alguns padrões irão surgir a todos vocês. Desses padrões, vocês vão começar a perceber que existem algumas possibilidades de resolução. O cérebro de vocês já vai começar a perguntar: como podemos fazer isso? Como podemos fazer aquilo? De que forma isso poderia ser feito? Vocês não vão sossegar. Quando nós estamos sensibilizados pelo problema, pelo ambiente, é natural que o nosso cérebro, que o nosso comportamento comece de alguma forma a pipocar, a nos apresentar respostas e ideias para que a gente resolva esse desafio. E isso é natural. Inicialmente, confusão, caos, vocês começam a ganhar maturidade, vocês começam a se comportar melhor dentro desse contexto porque vocês percebem padrões, vocês começam a pensar como isso é semelhante a outros momentos que vocês já viveram em vida. Alguns insights, algumas ideias começam a surgir porque vocês já estão pensando em como poderia ser resolvido esse problema. A partir dessa capacidade de vocês de começar a pensar em solução, ou seja, do limão, começarem a construir as limonadas de vocês, a jornada de projeto, de desenvolvimento, de construção do negócio fica mais natural. Então, pessoal, evitem ao máximo já sair projetando o negócio, evitem ao máximo sair detalhando os seus projetos e iniciativas. Coloque-se de alguma forma explorando o mercado, explorando o ambiente, nos desafios, se aproximando dos seus clientes para que vocês se sensibilizem, tirem as melhores ideias e depois a gente comece a detalhar os nossos projetos. E assim a gente começa o nosso segundo módulo, dando muito foco para esse ambiente conturbado, caótico aqui do início do nosso gráfico, para que a gente avance com as melhores ideias. Provavelmente vocês já devem saber que nós aprendemos muito mais quando nós fazemos do que quando nós ouvimos. Nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos alguém algo que nós já fizemos e aprendemos do que, respectivamente, quando ele está simplesmente lendo algo. E aqui a mesma lógica se aplica aos projetos e iniciativas de vocês e à jornada empreendedora. Vocês vão aprender mais quando estarem fazendo do que, respectivamente, enquanto estão aqui me vendo ou lendo algum material de apoio. Vocês precisam ir a campo o quanto antes. A experiência prática fale muito dentro dessa jornada de desenvolvimento profissional de todos vocês. Então, evitem ao máximo estudar muito, evitem ao máximo ler muito e não ir para a prática e não ir para a execução. Então, façam isso com cadência, façam isso com naturalidade. Aprendeu, estudou? Vão a campo e pratiquem. Tragam esse aprendizado para compartilhar com outros colegas, com outros profissionais, com outras pessoas das suas redes. Então, pessoal, evitem ao máximo ficar estudando, ficar imergindo a cabeça de vocês com muitos dados, muitos conceitos antes de sair para a rua. A cada passo dado, aprendam pela execução, pela experiência de vida na rua. Saia da sua sala confortável e vá confrontar os seus problemas, vá confrontar os seus clientes, porque eles têm as melhores respostas. E nesse processo vocês vão perceber que toda vez que vocês estão, de alguma forma, interagindo com pessoas, interagindo com seus clientes, boa parte das suas demandas serão justamente provocações para terem necessidades atendidas por vocês ou por algum fornecedor. Toda vez que vocês forem imergir naquele contexto mais caótico, mais problemático, vocês irão aprender pela experiência prática e também vão perceber que as pessoas aprendem pela sua capacidade de atendimento das suas demandas, pela sua capacidade de atendimento das suas necessidades.
irão perceber que a maioria dos problemas que estão ali postos no mercado, postos nos contextos de vida, serão justamente necessidades humanas não atendidas ainda. Tá? E dentro dessa perspectiva, nós temos uma certa priorização de como essas necessidades podem ou não ser atendidas. Em geral, nós acabamos priorizando como necessidade básica nossa, segurança, tá? Acabamos de alguma forma priorizando as nossas necessidades mais básicas de vida. Respirar, comer, trafegar, nos relacionarmos socialmente e por assim em diante. Muitas dessas necessidades dos indivíduos, dentro ou fora das organizações, desses indivíduos em vida social ou em vida privada, tratam-se justamente do atendimento dessas necessidades. Quando vocês forem a campo, vão perceber que elas podem trafegar em N nuances dentro dessas priorizações de demandas e necessidades. Das mais básicas, novamente aqui, que tratam-se de ações da nossa natureza humana, da nossa natureza de sobreviver, respirar, viver, nos relacionar, até as mais elevadas, como assim pode-se dizer, que tratam-se da nossa capacidade de autoestima, a nossa capacidade de posicionamento social, a nossa capacidade de autorrealização. Então vocês vão, dentro desse processo de pesquisa, de imersão, perceber que todas essas necessidades podem estarem demandando soluções e a partir do entendimento delas, vocês vão trazer os principais insights, as principais ideias para a construção dos seus projetos e dos seus negócios. Lembre-se, vocês estão aqui para atender essas demandas, essas necessidades de um determinado público que vocês têm ali sofrendo com um problema, que precisam ter uma demanda atendida. E eles vão trafegar dentro dessas nuances de prioridades humanas. Se vocês compreenderem elas com clareza, identificarem elas na sua saída de campo, identificarem elas do decorrer do estudo do problema que vocês estão fazendo a imersão, vocês terão maior assertividade na construção das suas ideias e das suas soluções. Fiquem atentos à pirâmide de priorização de necessidades humanas. Frente a isso, eu trago aqui para vocês alguns estudos, algumas ferramentas, alguns instrumentos que vão ajudar vocês a se posicionar e achar qual é a melhor operação para trafegar dentro daquele ambiente conturbado que nós vimos inicialmente, que era o início do nosso gráfico. Aqui eu apresento para vocês algumas ferramentas de pesquisa. Esses instrumentos vão dar suporte para que vocês tragam as informações, os dados, para que vocês entendam desse limão que é esse desafio que vocês têm em mãos, que vocês coletem essas informações de uma forma mais clara e direta. Então, nós podemos classificar essas informações a partir do instrumento de pesquisa que nós iremos abordar aqui. Trataremos aqui como um conceito de dados verbais e não verbais, dados qualitativos e dados quantitativos. Por que isso? Porque ajuda a gente a trazer diversidade nos instrumentos, que vão nos trazer também diversidade nos dados obtidos. Vamos tratar aqui no primeiro momento do quadrante visual e qualitativo. Aqui a gente está falando justamente dos nossos registros fotográficos, a nossa capacidade de ir a campo e qualitativamente, ou seja, trazer informações relevantes, informações que estão ali de acordo com a sua qualidade para a nossa pesquisa, para o nosso desenvolvimento. Então façam registros, estejam presentes no ambiente onde o problema ocorre. A fotografia é um ótimo sistema para isso, a gravação também. Entendam, sistematizem isso por meio de áudio e vídeo no que vocês têm percebido, para que visualmente vocês tenham conexão com esse ambiente problemático. Dentro dos instrumentos, além de vocês estarem fotografando, vocês podem também estar registrando algumas entrevistas, vocês podem estar registrando as jornadas de vida dos seus usuários, das suas personas. Gravem, pessoal, registrem, tenham isso aí visualmente cadastrado dentro da base de dados de vocês. Não deixem de fotografar o seu usuário, o seu cliente, tendo um problema na vida real. Não deixe de registrar, ache um jeitinho para resolvê-lo, tenha isso visualmente, seja por vídeo, seja por foto. Esse registro, novamente reforçando aqui, ajudará vocês a recapitularem posteriormente as imagens e ter novamente uma percepção de que tipo de insights, que tipo de ideias podem ser aplicadas dentro daquele contexto. Evitem ir fazer pesquisa sem vocês terem alguma forma de capturar o dado. E aqui, respectivamente, o dado ele é visual, seja por foto, seja por vídeo. Quanto ao campo qualitativo e verbal, estamos aqui tratando das entrevistas. Lembrando aqui, pessoal, entrevista não é interrogatório. Entrevista não é um simples questionário sendo entregue. Entrevista tem muito mais a ver com a nossa capacidade de mediar boas conversas, no qual as relações entre os indivíduos ali é mais importante. Deixe a conversa fluir, estruture alguns objetivos do que você quer com essa conversa
e abra o jogo, abra o coração com os indivíduos. Não precisa se tornar um interrogatório, não vá lá com uma planilha, com algo estruturado no qual ele possa perceber que você está ali como um cientista quanto a uma amostragem específica. Você está lá para conversar com pessoas, entender a sua vida, entender os seus contextos. Então, pessoal, conversem muito com as pessoas. Essa conversa pode ser um a um, ou seja, você senta com alguém e bate um papo diretamente. Você pode reunir um grupo no qual essas conversas podem ocasionar também boas ideias, bons insights, bons entendimentos, mas o importante é deixe ela fluida e natural. Aqui a gente entra no campo do qualitativo e do verbal, porque o que interessa para vocês aqui são as informações verbalizadas pelos indivíduos, seja um a um, seja num grande grupo. E de novo, não deixem de registrar, gravá-las, descrevê-las, ter alguma forma de vocês levarem esses dados, que não seja somente a sua memória, para depois vocês processá-los. Esse é o campo verbal e qualitativo. Agora, quando a gente começa a entrar no campo quantitativo, a gente entra no campo das métricas, dos números, das estatísticas. E novamente, essas métricas podem ser tanto visuais quanto verbais. Essa nossa capacidade de ter dados visuais e quantitativos, a gente está falando de vocês trazerem aqui para nós algum tipo de estatística, de gráfico, algum tipo de numeral que possa ter vindo de alguma pesquisa já feita por alguém ou de vocês também. É que vocês visualizem graficamente, visualmente, como os dados, como o todo tem se comportado. Aqui é a nossa forma de expressar os dados, de expressar os nossos conhecimentos a partir de gráficos. E eles são importantes por quê? Porque eles acabam sintetizando grandes massas de informação que nós temos coletados. E aqui é importante que vocês podem coletar isso de outros profissionais, de outras pesquisas já feitas. Então não deixem de utilizar bases de pesquisa como o que o Sebrae faz, o IBGE faz, outras categorias profissionais, elas já têm esses dados aplicados de forma visual e quantitativa disponíveis a todos nós. Então economizem recursos e utilizem-se muito disso. Dentro dos campos aqui quantitativos e visuais, busquem pesquisas já prontas e que apresentem isso daí por meio de gráficos e figuras. Quanto ao campo quantitativo e verbal, aqui nós iremos dentro de pesquisas já realizadas por outros indivíduos. É a nossa capacidade de alguma forma pegar alguns relatórios e saber descrevê-los de uma forma mais detalhada, analisá-los, estudá-los. Entra aqui também o nosso exercício de construção de questionários, questionários esses que nós podemos fazer e enviar em massa para um determinado público que nós temos ciência que possa ter conexão com o problema que nós temos. Os questionários tendem a nos trazer respostas mais fechadas, como responda como você se sente dentro desse ambiente, uma categoria de 1 a 5, de sim ou não, tá? Perguntas no qual a gente dá múltiplas escolhas e respostas fechadas aos indivíduos para que eles nos correspondam a dentro de um frame específico que nós queremos. Questionários é um instrumento importantíssimo para se aplicar dentro do campo quantitativo e verbal. Por quê? Ele permite que vocês desenvolvam perguntas bem específicas e cujas respostas vocês vão colocar algumas opções fechadas. Nessas opções fechadas podem ser binárias, ou seja, de sim ou não, tá? Esquerda ou direita, quente ou frio, tá? Duas opções ali para ele escolher entre um caminho ou outro, vocês fazerem algumas validações. Nos permite trazer também intensidade, ou seja, diga para mim de 1 a 5, não gosto, gosto muito. Então tragam algumas especificações de dimensionamento, de intensidade dentro desses questionários. Vocês conseguem perceber o quanto as pessoas gostam ou não de algumas coisas e vocês conseguem fazer uma lista dessas perguntas mais fechadas, com respostas fechadas também, e delas extraírem um conhecimento mais específico do que vocês precisam. Aqui é o campo quantitativo e verbal, cujo instrumento, questionários, e a nossa capacidade de beber de outras pesquisas e outros relatórios já feitos fazem todo o sentido. Não deixem de aplicá-los, não deixem de utilizá-los. Aqui nós fechamos o nosso quadrante com as 4 oportunidades de instrumentos de pesquisa, de entendimento de contexto nós temos. No primeiro ponto, nós temos ali visual e qualitativo com a nossa capacidade de registros por imagens, seja vídeo ou fotografia. Temos também o nosso campo qualitativo e verbal, no qual nós iremos aplicar as nossas entrevistas, seja indivíduo por indivíduo, seja num time, seja num coletivo, num pequeno grupo,
Temos do outro lado os nossos instrumentos quantitativos, no qual nós iremos beber de alguns dados estatísticos já prontos, já desenvolvidos por alguns outros pesquisadores, e temos também no campo quantitativo e verbal os nossos dados gerados pelos nossos questionários, que terão ali perguntas e respostas fechadas. Uma vez que nós fizemos as nossas pesquisas, coletamos dados, fica um pouco difícil da gente organizar às vezes. O que nós podemos fazer aqui? Temos um instrumento muito interessante que se chama matriz CSD. O que faz a matriz CSD? Como que ela nos ajuda? CSD, pessoal, é um acrônimo, né? É uma sigla aqui de 3 palavras-chave aqui que nós iremos utilizar na análise dos nossos dados. A primeira é C de certezas. Quais certezas, quais verdades essa pesquisa nos trouxe? E o que são verdades? Pessoal, é tudo aquilo que existe um dado factível, existe uma experiência de mundo que nos traga clareza, nos traga segurança. Isso é uma certeza. Mas, caso vocês tenham feito a pesquisa de vocês e alguns dados podem ter dado alguma divergência, vocês podem não ter estado seguros quanto a algumas informações, o que pode ocorrer? Pode ser que vocês tenham ali uma suposição. E o que é uma suposição? É uma crença, é um achismo, é algo que vocês acham que pode ser, vocês supõem. Se vocês não têm muita segurança de que aquilo é uma verdade absoluta, ele vai cair no campo do S ali, na coluna do S, que é da coluna da suposição. Tragam aqui no campo das suposições todos aqueles achismos, tudo aquilo que vocês perceberam que não tem tanta clareza ou tanta segurança para caber na coluna das verdades ali, das nossas certezas. Então, pessoal, não tenham medo de encher de suposições o campo de vocês aqui, porque ele dará substrato, dará insumo para que vocês avancem frente aos desafios. Porque as verdades que estão ali não precisam de tanta energia colocada porque já estão dadas, mas nas suposições vão pedir que a gente se provoque a avançar e desenvolver novos caminhos. Então, sabendo que nas suposições nós traremos todas as nossas crenças, tudo aquilo que nós sentirmos que não é uma verdade absoluta, que não cabe ali na coluna C das certezas, nós traremos para cá. E pessoal, quanto mais suposições, melhor. Fiquem atentos se por acaso vocês tiverem muito mais certezas do que suposições. Provavelmente vocês podem estar fazendo mais do mesmo, ou seja, trabalhando num ambiente, num contexto muito óbvio, e dentro dessa obviedade vocês estarão com muita competição também. No campo das suposições, vocês estarão lidando com incertezas tanto do cliente, quanto do mercado, quanto de vocês empreendedores, que irão oportunizar realmente um exercício criativo, um exercício de inovação para que vocês entreguem negócios mais seguros, negócios mais certeiros para o mercado. Mas temos aqui também a nossa coluna D. A coluna D é a coluna das dúvidas. O que cabem aqui em dúvidas? Todas as interrogações que nós temos, tudo que não serve tanto em certeza, porque nós não temos dados que nos trazem segurança, quanto em suposições. Pode chegar algum tipo de informação em vocês que não cabe ali, vocês não conseguem ter um achismo, criar uma hipótese sobre. Tragam ele por campo das dúvidas, pessoal. Não tenham medo de deixar esse aqui carregado também. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, maior a capacidade de vocês voltarem aos instrumentos de pesquisa, escolherem quais dos 4 quadrantes fazem mais sentido para vocês e aí vocês continuarem coletando dados. Lembram daquela nossa figura que aparecia aquela aparente bagunça? É o que vocês estão vivendo agora. Vocês fazem a pesquisa, classificam os dados aqui, alguns serão verdades, alguns serão suposições e alguns serão dúvidas. Os campos das dúvidas e das suposições farão com que vocês voltem a pesquisar novamente e alimentarem essa estrutura aqui para que vocês tenham um pouco mais de clareza, segurança e maturidade sobre os problemas que vocês estão vivendo. Aqui está a jornada de transformar o limão em limonada. Interessante que toda vez que vocês estiverem no contexto problemático, estiverem imersos naquela aparente bagunça, aplicarem as ferramentas de pesquisa e de classificação como nós vimos anteriormente, façam um exercício de campo de vocês, entrevistem, gerem dados quantitativos por meio dos questionários, classifiquem eles na matriz CSD, vocês vão começar a ter um pouquinho mais de entendimento de quem é o público de vocês. Nesse momento vocês saberão quem é que está lidando com essa situação, o que eles gostam, o que eles não gostam, de que forma eles têm resolvido essa problematização, porque as pessoas tendem a não ficar sofrendo muito com as coisas, elas acham um caminho, acham um jeitinho, e esse jeitinho, pessoal, fiquem atentos a ele, provavelmente ele dará a boa ideia para que vocês tragam a solução para o mercado.
Fiquem atentos a isso. Para nos ajudar a entender melhor quem é esse nosso público, que vocês já de alguma forma se sensibilizaram anteriormente, nós trazemos aqui para vocês um instrumento chamado Mapa da Empatia. O que é o Mapa da Empatia? É uma estrutura, é um sistema que ajuda a gente agora a organizar os dados, ajuda-nos a organizar as informações a respeito do nosso público-alvo. E o que é o Mapa da Empatia? Ele é justamente esse diagrama que vocês estão vendo aqui, que vocês irão preencher, e no qual vocês vão fazer o exercício da empatia. E vocês sabem o que é empatia? É muito comum nós dizermos que sim, que empatia é nos colocarmos no lugar do outro, é vestir os calçados do outro para sentir os seus problemas e tudo mais. É tudo isso, pessoal, mas eu trago um ponto de atenção aqui. Além de empatia nos colocarmos no lugar do outro, é fazer com que isso aconteça sem preconceitos. Ou seja, eu me colocar no lugar do outro e tentar ver o mundo do outro com a minha lente. Eu preciso realmente viver o mundo do outro, fazer aquele exercício de pesquisa de imersão e saber como esse problema tem sido percebido sob o seu olhar. De nada adianta eu entrar naquele contexto, naquele processo e continuar sendo eu mesmo, influenciando, contaminando os dados e não tendo clareza do que realmente é vivido por aqueles indivíduos, quais são as suas sensações e quais são as suas emoções. Por isso, empatia e por isso esse instrumento que nos ajuda a fazer isso, que não é tão fácil. Não é tão fácil a gente sair, se despir do nosso ego, se despir da nossa identidade para absorver a do outro e de outras pessoas. Então, pessoal, esse aqui é um exercício muito interessante, no qual nós recomendamos que vocês façam, e ele começa por um quadrante inicial, que é esse quadrante de cima aqui do Canvas, de cima aqui da ferramenta, que é justamente o campo do pensar e sentir. Aqui vocês vão trazer todos os sentimentos, todos os pensamentos que vocês captaram que são desse cliente, que são desse público-alvo. Esses pensamentos, esses sentimentos irão de alguma forma nos ajudar a entender o restante do nosso mapa. E aqui, pessoal, pensamentos, sentimentos, sejam esses de angústia, sentimentos de frustração, de insegurança, de prazer, de expectativa. Pensem na sensação, tá? Que tipo de sensação, que tipo de pensamento isso tem impactado essas pessoas no decorrer da sua pesquisa? Tragam para esse campo superior. Uma vez entendendo como elas se sentem, o que elas pensam, nós iremos para um outro campo, que é o campo aqui do lado, que se chama o que elas veem. Por que o que elas veem? O que elas veem trata respectivamente da capacidade delas terem experienciado o problema na pele, na vida real. É o que elas viram daquela situação problemática e elas narraram para vocês, elas te contaram e vocês precisam trazer para cá tudo o que elas viram a respeito dessa problematização. Provavelmente o que elas viram, pessoal, tem a ver com o que elas sentiram, porque a sensação é uma reação a algum tipo de influência, algum tipo de impacto da experiência real que elas vivenciaram, que elas viram. Aqui no campo do ver, tragam tudo o que elas percebem, tudo o que elas sentiram, tudo o que elas vivenciaram a respeito do evento, a respeito do problema. E aqui, pessoal, tragam o fato. A gente vê coisas factuais, nós vemos coisas do mundo real. Então tragam todas as coisas do mundo real, todas as experiências que elas viveram para esse campo aqui do ver. No lado oposto, nós temos ali um campo chamado ouvir, o que as pessoas ouvem. O que isso significa? Isso aqui já não deveria estar lá no campo do ver? Não, pessoal. No campo do ver, ela vivenciou pela sua própria pele, ela vivenciou por a sua própria vida. Aqui no outro campo, elas ouviram falar. Que tipo de informações acabam chegando, que tipo de informações acabam influenciando ela na sua jornada relativamente a esse problema? Elas ouvem falar na mídia, elas ouvem falar sobre os amigos, elas ouvem falar por alguns outros canais que não é diretamente a experiência real dela. Então tragam para cá tudo que vocês perceberam nesse contexto problemático, que ela tem ouvido falar sobre esse problema e que de alguma forma influenciam como ela se sente. E talvez pode inclusive influenciar o que ela acabou vivenciando, porque ela pode ter tido uma experiência, porque ela ouviu algo e a partir disso foi buscar esse tipo de momento para a sua vida. Então, pessoal, temos aqui em cima o campo do sentir, temos aqui desse lado o campo do ver, do outro do ouvir e nós iremos para o campo de baixo que trata-se respectivamente do fazer. No campo do fazer nós iremos trazer quais as atitudes esse público-alvo de vocês que vocês pesquisaram tem de alguma forma expressado dentro desse problema. O que ele tem feito, o que ele tem dito. Pessoal, fiquem atentos a todos os detalhes, as histórias contadas para vocês. O que aconteceu? Tragam aqui
as narrativas de ação, as atividades, tragam os verbos. Aqui ele dormiu, aqui ele reclamou, aqui ele chorou, aqui ele xingou. Tragam aqui, pessoal, justamente as suas atitudes, o que ele fez. Ele foi até a loja, ele reclamou ali, ele ligou, ele foi fazer uma queixa, ele comprou um produto do concorrente. O que aconteceu? Aqui é o que ele fez em relação a esse problema. Tão importante quanto os outros, ele nos ajuda a entender como foi o fato que ele vivenciou, o que foi influenciado por o que ele ouviu e principalmente, pessoal, os sentimentos e emoções geradas. Dentro desse aspecto aqui, a gente já consegue ter uma visão, uma fotografia de quem é o nosso público. Agora nós temos duas caixas aqui, dois campos aqui embaixo importantíssimos também. Aqui nós iremos trazer quais foram as dores e quais foram os ganhos que eles nos compartilharam. O que são as dores? São os problemas. Eles trazem aqui, respectivamente, pessoal, onde eles se incomodaram. Tá? Eles não trazem uma narrativa completa, mas trazem aquele ponto de dor, aquele momento específico onde realmente se incomodou dentro da jornada dele. Por exemplo, ele pode ter contado ali no FAS que ele precisou ligar para reclamar no saque da empresa e durante esse processo ele ficou esperando por alguns minutos, demoraram para atender e tudo mais. E por mais que o problema tenha sido resolvido, tá, ele tenha passado por essa ação, esse fazer, ele ainda sentiu dor durante o processo. Por quê? Porque ele precisou esperar. A dor dele ali foi justamente o quê? Impaciência. Eu não queria esperar. Essa é uma dor que ele sofreu dentro daquele fazer. Então vocês vão perceber que tanto no fazer quanto no ver, muitas vezes até no ouvir, eles podem sentir algumas dores. Vocês precisam estar atentos a elas. Tragam aquele ponto que foi a incomodação dele, aquele ponto de estresse, de desprazer, precisa estar muito bem salientado dentro da jornada de vocês e no desenho do mapa. Do outro lado, nós temos aqui os ganhos. Nem sempre ele fica explícito, nem sempre ele fica expresso pelos nossos clientes, pelo nosso público-alvo, mas aqui é importante estar atento a eles, porque o nosso usuário, o nosso cliente pode contar para nós, dar dicas do que ele gostaria, é o que ele percebe como ganho. Aqui vocês trarão justamente o que foi, de alguma forma, apresentada por ele e que ele disse que gostaria, é a percepção de ganho, é justamente os benefícios-chave que ele gostaria e que ele não tem ganho com as soluções atuais ou com a forma com que o problema tem sido gerenciado atualmente. Esse é o nosso mapa da empatia. Comecem pelas emoções, tragam o que ele vivenciou, o que ele viu sobre esse evento problemático. Na sequência, o que ele ouviu. Isso nos ajuda a entender as suas atitudes que vem no campo do fazer. E aqui embaixo, pessoal, as suas respectivas dores e suas percepções de ganho, o que ele acha legal ter dentro desse espectro. E assim nós encerramos aqui o nosso segundo módulo, tá? No qual nós estamos aqui descobrindo o cliente. Aqui nós percebemos como essas ferramentas de pesquisa são interessantes e nos ajudam a nos conectarmos ao nosso mercado, ao nosso público. Vocês aprenderam também que faz parte da jornada de vocês passar por um período de descoberta e um certo frio na barriga, uma certa incerteza frente ao que vai acontecer, porque esse é o objetivo de uma fase de descoberta e de pesquisa. Se vocês soubessem de tudo, estivessem seguros, não necessitariam disso e principalmente isso nos dá dados para avançar para uma próxima etapa de ideação e construção das nossas soluções. Obrigado, nos vemos no próximo módulo.